Já parou para pensar como é negociar quando uma vida está em jogo? É exatamente nesse mundo de altíssimo risco que a gente vai mergulhar agora. Vamos desvendar as táticas do FBI com as lições de um mestre no assunto, o negociador Chris Voss, e descobrir como a palavra certa, na hora certa, pode mudar absolutamente tudo. É isso mesmo. O cenário aqui é tenso ao extremo. A pressão é máxima e simplesmente não existe margem para erro. Em uma negociação com reféns, cada segundo, cada sílaba, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Agora, tenta imaginar essa cena. O telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz exige US$ 1 milhão pela vida de alguém que se ama. Pois é, foi exatamente essa situação que o ex-agente do FBI Chris Voss teve que encarar um dia. Ok, vamos entender essa história. Tudo começou um pouco antes do Voz dar uma palestra em Harvard. Aquilo não era um sequestro de verdade, mas sim um teste de fogo, sabe? Para ver se ele era tão bom quanto a fama que tinha. E aqui tá o pulo do gato. Em vez de entrar em pânico, o Voz manteve a calma. Ele não disse não de cara, mas começou a criar pequenos obstáculos. Falou das dificuldades de sacar tanto dinheiro, dos problemas de logística. O objetivo era claro, não era recusar, mas sim ganhar tempo e virar o jogo a seu favor. E aí vem a grande revelação. Era tudo uma pegadinha. Uma brincadeira, digamos, bem séria para testar as habilidades dele sob pressão máxima. E o resultado? Ele passou com louvor, provando que suas técnicas funcionam até quando se é pego totalmente de surpresa. Essa história do teste nos leva direto para um ponto fundamental: a mentalidade por trás de um negociador de elite. Não é só sobre o que se fala, mas principalmente sobre como se pensa. Para a gente entender isso melhor, vamos voltar no tempo. Pensa numa cena de filme. Um assalto a banco em Nova York, lá nos anos 90. Essa foi a primeira operação de resgate de reféns do Voss. O momento da verdade, de colocar todo o treinamento em prática. E aqui, uma técnica central entra em jogo: o espelhamento. Mas calma, não é sobre imitar o que a outra pessoa faz. É sobre conseguir uma visão clara da situação do outro lado, como se estivesse olhando num espelho mesmo, para entender de verdade a perspectiva e a psicologia deles. E é aqui que a gente vê uma diferença crucial na forma de pensar. Sabe as suposições? Elas podem te deixar cego, te dão uma falsa sensação de que se sabe tudo. Já as hipóteses, elas te guiam, elas mantêm a mente aberta, pronta para testar possibilidades e se adaptar conforme a situação muda. Partindo dessa mentalidade, a gente entra no campo das táticas psicológicas. A negociação moderna não ignora as emoções. Muito pelo contrário, ela as usa como uma ferramenta poderosa. Para ilustrar, vamos para o impasse do Harlem, em 1998. Criminosos fortemente armados, vários reféns. O método antigo de negociação diria: separe as pessoas do problema. Mas o novo método que o Voss aplicou ia direto ao ponto: focar nas emoções deles. E, para fazer isso, ele usou uma técnica chamada rotulagem. A ideia não é necessariamente sentir a dor do outro, a tal da empatia. É, na verdade, nomear com precisão o que eles estão sentindo, em voz alta. Isso mostra que se está entendendo a situação e, de quebra, ajuda a controlar a narrativa. Trazendo isso para o nosso dia a dia, pensa naquele operador de telemarketing que liga bem na hora do jantar. O roteiro dele é todo desenhado para te prender num momento do sim, sabe? Conseguir uma série de sims para, no final, te deixar sem saída. A pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente escapa dessa armadilha do sim? Como é que se retoma o controle da conversa? E a resposta pode parecer estranha: é dominando um não gentil. Pois é, um não suave, estratégico. Não é para criar confronto. É uma ferramenta para ganhar tempo e impedir que a gente fique encurralado. Bom, isso tudo nos leva a um próximo nível: as técnicas mais avançadas. Aquelas que permitem que um negociador guie sutilmente a outra pessoa na direção do resultado que ele quer. O objetivo aqui não é dar ordens, de jeito nenhum. É criar o que o Voss chama de uma epifania sutil, ou seja, fazer a outra pessoa sentir que a solução foi ideia dela. E o FBI tem até um caminho para isso, dividido em 5 estágios, olha só. Tudo começa com a escuta ativa, que leva à empatia. A empatia gera entendimento. E só a partir daí é possível influenciar e finalmente gerar uma mudança de comportamento. Um passo leva ao outro. E qual é o resultado final de seguir esses passos? É criar a ilusão de controle. É convencer a outra parte de que ela está no comando, tomando as decisões.
Isso a deixa muito mais aberta à sua influência. É genial, né? Tá, mas e aí? Como a gente pode aplicar tudo isso na vida real? É exatamente isso que vamos ver agora. Esta parte transforma todas essas lições num verdadeiro kit de ferramentas prático. Se liga nessas 3 regras de ouro. Primeiro, pechinche. Nunca, jamais tenha vergonha de negociar um acordo melhor. Segundo, garanta a execução. Um acordo no papel não vale nada se não puder ser implementado. E terceiro, evite o confronto. Mantenha sempre a voz serena e nunca simplesmente exija as coisas. No fim das contas, a grande lição é que não importa se é uma crise de reféns ou a compra de um carro, os passos fundamentais da negociação são os mesmos. As táticas de alto risco do FBI podem sim ser aplicadas nas situações mais comuns da nossa vida. E agora fica a pergunta no ar. Com essas técnicas em mãos, qual vai ser a primeira negociação que vai ser dominada?